Toda a glória sejam dadas ao Senhor nosso Deus. Irmãos, te convido a abrir a sua Bíblia na Epístola de Tiago, capítulo 1. Vamos ler os versos de 13 a 15. Tiago, capítulo de número 1, dos versos de 13 até 15. Ouça com atenção e fé, pois é a palavra do nosso Deus. Que o Senhor ministre o teu coração. Estamos juntos? Tiago 1, verso 13, diz assim: Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Até aqui, leitura da palavra de Deus, vamos orar mais uma vez. Senhor, esse é o momento onde mais uma vez nós demonstramos a nossa dependência total do Teu Santo Espírito. E é em nome de Jesus, Senhor, na confiança dos Teus méritos, na confiança da direção soberana do Espírito Santo, que eu vou a Ti nesse momento em oração, clamando pelo Teu auxílio. Que o Senhor haja com graça, misericórdia no nosso meio, para que haja fidelidade à Sagrada Escritura, e para que haja em cada coração nessa noite, Senhor, a atenção, o temor necessário para ouvirmos a voz do Teu Espírito ministrando em nosso coração. Fala conosco, Senhor, toca-nos, à medida em que a Tua palavra for exposta, que haja fidelidade ao significado do texto, que haja poder do Teu Espírito aplicando em nossos corações a verdade da Sagrada Escritura. Que seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso nessa noite. Portanto, que a Sua palavra tenha primazia neste lugar. E mais uma vez, Espírito Santo, oramos em o nome de Jesus, clamando para que o Senhor faça aquilo que nenhum homem pode fazer, que é convencer os homens da sua real condição. Convença-nos, abra os nossos olhos espirituais, ó Deus, e tira-nos o coração de pedra para que sejamos tocados pelo Senhor essa noite. Com o poder do Teu Santo Espírito, confiante em nome de Jesus, eu oro. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Irmãos, eu quero começar essa pregação te fazendo uma pergunta. De quem é a culpa quando você comete algum erro? Quem é culpado? Será que a resposta seria muito óbvia se a gente dissesse, só sei que não fui eu? Alguém pode ser. Ou alguém me enganou a ponto de eu ter feito o que eu fiz. Ou alguém me seduziu para que eu fizesse o que eu fiz. Eu fui enganado. Mas a culpa não é minha. Por que eu estou falando sobre isso? É isso que a gente vai meditar aqui nessa noite. Uma das principais características da humanidade caída é a covardia para se responsabilizar pelos seus próprios atos. Uma evidência de que a raça humana ela é caída e corrompida é a covardia para lidar com a responsabilidade pelos próprios erros.
Recentemente, a Amazon Prime Video, aquele serviço de stream, tipo Netflix, mas da Amazon, lançou 2 filmes. A Menina que Matou os Pais e O Menino que Matou Meus Pais. São 2 filmes que narram 2 histórias que foram reconstruídas a partir dos depoimentos da Suzanne van Richthofen e do Daniel Cravinhos. A Suzanne van Richthofen, que foi condenada a 39 anos e alguns meses de prisão pelo fato de, junto com seu namorado, ter planejado e executado os próprios pais. Você lembra, esse crime aí parou o Brasil e o mundo em 2002, e depois de tantos anos voltou a se falar desse caso porque foi feito um filme. Na verdade, foram feitos 2 filmes, e o interessante é por que foram feitos 2 filmes. Os filmes saíram dos autos, né, dos depoimentos dos 2. O depoimento do Daniel Cravinhos, do menino, resultou no filme A Menina que Matou os Pais, porque ele é apresentado no seu depoimento como alguém que foi induzido, foi também vítima da situação, a culpa foi dela. O outro filme tem um outro nome, é O Menino que Matou Meus Pais, justamente porque a versão dela, na verdade, ela é que foi a induzida, ela que foi drogada, inclusive, para participar de tudo que participou, e a culpa foi dele. O resultado são 2 filmes, 2 histórias. E quando você começa a ver que realmente são narrativas muito diferentes do mesmo caso, porque a culpa é dele, a culpa é dela. Por que eu estou falando sobre isso? Essa covardia para assumir responsabilidade pelos próprios erros é uma evidência, ou uma das evidências mais claras da pecaminosidade do homem. Essa covardia, essa tarefa, atitude, esse procedimento de culpar o outro é algo que surgiu com o próprio pecado. Em Gênesis capítulo 3, verso 11 e 13, a Bíblia diz assim: Perguntou-lhes Deus: Quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore de que te ordenei que não comesse? Então disse o homem: A mulher que tu me deste por esposa, ela me deu a árvore e eu comi. Verso 13: E disse o Senhor Deus à mulher: Que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: A serpente, que me enganou e eu comi. Ambos estavam dizendo aqui: olha, na verdade a culpa é tua. Deus, a culpa é tua. Adão vai dizer: a mulher que o Senhor me deu é que é culpada. Eva vai dizer: a serpente que o Senhor criou é culpada. Então essa tarefa, essa prática de se colocar a culpa em outro, em especial de culpar o próprio Deus pelo nosso comportamento errante, tem origem junto com o pecado. Isso não é de hoje, é antigo. Essa covardia é datada da queda. É tão antiga quanto. O que esse texto está dizendo aqui? Quem está comigo aí? Preste muita atenção então, olha para mim aqui. O que esse texto está dizendo? Primeiro, nós não podemos culpar Deus pelos nossos pecados, porque Ele não pode ser influenciado pelo mal, é isso que Tiago está dizendo. E também, influenciar alguém para cometer algum mal é algo que vai completamente contrária à natureza santíssima de Deus. Não podemos culpar Deus pelos nossos pecados. Segunda coisa que esse texto vai nos ensinar aqui: a fonte da tentação é a própria natureza pecaminosa. A fonte que nos conduz à queda é a própria natureza pecaminosa, é o nosso próprio coração enganoso. E a terceira coisa que esse texto vai nos ensinar aqui é que quando essa natureza pecaminosa está no controle, o resultado não é outro a não ser morte. O alerta é claro, o cuidado é muito claro que nós precisamos ter, porque quando essa natureza está no controle, o resultado não é outro a não ser morte. Portanto, para aqueles que anotam, isso é um ótimo hábito. O tema dessa exposição é: as tentações da vida estão intimamente relacionadas à nossa condição como pecadores. É isso que nós vamos ver em Tiago aqui. A tentação da vida, então, as tentações da vida estão intimamente relacionadas à nossa condição como pecadores. A gente vai ver em 3 movimentos. Primeiro, no verso 13, a gente vai ver a diferença entre provação e tentação. Até aqui nós temos falado sobre provação. Hoje nós vamos falar sobre tentação, vamos ver qual que é a diferença delas.
Segundo movimento, no verso 14, a gente vai ver a origem das tentações. Onde que elas nascem? E por fim, no verso 15, a gente vai ver o progresso destrutivo das tentações. Então esteja atento aí, que Deus te abençoe, que Deus me abençoe, que o Espírito Santo toque teu coração com essa palavra. Primeiro ponto então, vamos ver a diferença entre provação e tentação. Olha atentamente mais uma vez para o verso 13. A ninguém ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Tiago está usando aqui, a palavra que Tiago usa para se referir a tentações, ela se repete 4 vezes. Você vê que ele enfatiza, né? Ninguém ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele ninguém tenta. Então, Tiago enfatiza o verso tratando de tentação aqui 4 vezes. E uma dessas palavras em que ele usa para se referir a Deus, ela vai ser traduzida por não pode ser tentado. Essa expressão é uma palavra só, no original. Deus não pode ser tentado. Tiago está se referindo ao fato aqui de que nós não podemos associar Deus a qualquer mal. É completamente contrária à natureza de Deus, por sua natureza santíssima. Ele é santo, santo, santo. Ele é justo, e a sua natureza santíssima não nos permite associarmos a Deus qualquer realidade onde há mal. O mal moral, a prática pecaminosa do homem. Por isso que Tiago diz aqui, que significa que nós não podemos culpar Deus pelos nossos pecados, pelos nossos desvios morais, pelas nossas transgressões quanto àquilo que a lei de Deus manda. Não podemos culpar Deus, fazendo como os nossos pais fizeram. Foi a mulher que o Senhor fez. Foi a serpente que o Senhor fez. O Senhor causou isso. Deus é santo, santo, santo. Tiago, então, aqui, até o verso 12, que nós temos visto, Tiago vem tratando das provações. Lembra? Até aqui nós vemos Tiago apresentando que as provações são instrumentos de Deus para gerar em nós perseverança, maturidade. E essa maturidade, que é a perfeição, que nós só alcançaremos no dia do Senhor, na volta do Senhor, mas Deus usa as provações, as dificuldades da vida. E eu tenho certeza que não tem ninguém nesse salão, nessa noite, que nunca passou por dificuldade. Nós nascemos provando dificuldade. Nascemos provando dor e sofrimento. E a Bíblia nos ensina que até mesmo as experiências de dor e sofrimento são instrumentos nas mãos do Senhor para nosso próprio bem. As provações são instrumentos para nos levarem à perfeição, à estatura do varão perfeito, que é Cristo. Aqui Tiago vai introduzir o conceito das tentações. Ele nos leva aqui a um ponto de atenção, porque ao mesmo tempo em que as provações, elas cumprem um papel, propósito de Deus, de causar bem nas nossas vidas, de ser em nosso favor, essas provações, elas trazem junto tentações. E essas tentações é que podem ser danosas. Essa é a atenção que ele vai nos chamar aqui. Calvino, comentando isso, ele vai dizer o seguinte: aqui, ele trata de tentações íntimas, as quais nada mais são do que os desejos desordenados que arrastam para o pecado. Com razão, ele nega que Deus seja o autor delas, porquanto elas emanam da corrupção da nossa natureza. Aqui a gente já dá uma adiantada, já um spoiler da sequência do sermão para te mostrar onde é que as tentações surgem. Não são em Deus. A preocupação de Tiago aqui é ajudar os leitores a entender, ajudar os leitores a resistirem às tentações que vêm com a aprovação. Cada aprovação traz consigo tentação, esse é o ponto. Vou te dar alguns exemplos. Primeiro, a aprovação da dificuldade financeira pode tentar você a questionar a providência de Deus na sua vida. A aprovação é a dificuldade financeira. A tentação é você questionar se Deus realmente tem cuidado de você. O problema não está na aprovação.
mas na resposta que você vai dar para ela. A provação da perda de um ente querido, a provação do término de um relacionamento que você depositou muito da sua vida nesse relacionamento, pode te levar a tentar, pode tentar você a desconfiar de que Deus tem sido bom com você. A tentação é a perda, a provação é a perda, a tentação é você questionar se Deus de fato tem cuidado da sua vida. A provação de nós vermos os justos passando necessidade, justos cristãos passando necessidade, enquanto ricos ímpios gozam de muito conforto, pode tentar você a crer que Deus é injusto, pode tentar você a, inclusive, desconfiar da existência de Deus, por conta dessas provações. Alguns líderes judeus ensinavam que pelo fato de Deus ser o autor de todas as coisas, é possível que inclusive o impulso para o mal tenha sido criado por Deus. E Tiago vai desconstruir isso aqui. Antes, então, no final, no verso 12, quando Tiago disse o seguinte: bem-aventurado o homem que suporta a provação, esse suporte, o que Tiago está exigindo aqui é que nós superemos esses tipos de tentações que vêm acompanhado da provação. A provação é um instrumento de Deus, a tentação é a resposta que nós damos a essas provações. E nós devemos estar muito atentos à diferença das duas, vamos falar mais sobre isso aqui. Então alguns judeus ensinavam, olha, já que Deus é o criador de todas as coisas, é possível que Ele tenha criado inclusive o meu impulso para fazer o mal. Tiago vai desconstruir, vai refutar isso dizendo, olha o verso 13 mais uma vez: Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Tiago já nos instruiu que as provações são instrumentos das mãos soberanas de Deus. Mas ele toma muito cuidado para alertar os cristãos, para nunca atribuírem a Deus as tentações que vêm junto com a provação. Por isso, verso 13, olha só: ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus. Existem duas razões porque você não pode dizer, sou tentado por Deus. Augusto Nicodemos, comentando isso, ele vai dizer o seguinte: primeira razão, Deus não pode ser tentado pelo mal. O conceito pode ser expresso de várias formas, ele vai dizer. Ninguém pode tentá-lo a fazer o que é mal, ou ainda, Deus jamais desejaria fazer o que é mal. Em sua perfeita e plena santidade e justiça, Deus é completamente imune, blindado e à prova de tentação. E a segunda razão de Tiago é a conclusão da anterior. Ele diz, ele mesmo a ninguém tenta. E aí o Augusto Nicodemos vai concluir que essa tendência de culpar Deus pelo próprio pecado é tão antiga quanto a queda. Foi isso que o homem fez. E o Nicodemos conclui, os filhos e filhas de Adão continuam até hoje nos caminhos do Pai. É por isso que eu disse que essa é uma evidência muito clara. Toda vez que você e eu temos dificuldade para assumir a responsabilidade pelos nossos atos, nós estamos revelando a nossa natureza caída. Estamos revelando que nós temos por pai Adão. O primeiro a dizer, a culpa foi de outro, não minha. Por aquilo que ele praticou. Portanto, quando Tiago diferencia tentação de provação aqui, ele enfatiza a santidade de Deus. As provações estão, sim, atreladas ao agir de Deus, que por meio delas te concede inclusive sabedoria que você precisa para passar por elas. Por meio das provações, faz com que você persevere, amadureça e chegue à estatura do varão perfeito, busque a estatura do varão perfeito que é Cristo. Mas as tentações têm origem em outro lugar. As tentações que vêm junto com a provação não podem ser atribuídas a Deus, porque Ele é santo. E a pergunta que você faz então é de onde vem? Eu tenho certeza, você é esperto, você já entendeu. De onde vêm as tentações? Olha comigo o verso 14. No verso 14, Tiago vai nos mostrar a origem das tentações. E ele diz assim, ao contrário. Cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. A origem
da sua tentação, a origem da tentação que te leva para o chão, é o seu próprio desejo. A palavra cobiça aqui, a palavra que foi traduzida por cobiça, poderia ser traduzida por desejo, ou ainda, desejo pelo que é proibido, ou ainda, mau desejo. Tiago agora ele vai atribuir a tentação ao desejo de cada pessoa. Teu coração é o fabricante das tentações. A palavra aqui, desejo, ela tem um sentido abrangente, né, que inclui qualquer anseio do homem que é contrário à vontade de Deus, ou que é buscando aquilo que Deus proíbe. Tiago aqui, literalmente, coloca a responsabilidade no seu ombro, no meu ombro. Nós somos responsabilizados diretamente pelo pecado que praticamos. É isso que ele nos mostra aqui. Perceba, é sobre o ombro de cada um, individualmente. Por isso que ele diz, cada um é tentado pela sua própria cobiça. Pela sua própria cobiça. Nós somos os responsáveis. Tiago aqui, olha só, é óbvio, Tiago não desconsidera um atributo de Satanás. O diabo é apresentado na Escritura como sendo um tentador. Tanto que no capítulo 4, verso 7, Tiago vai dizer assim, nós vamos chegar lá no futuro. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Então Tiago ele não desconsidera o fato do diabo ser um tentador. Mas o que ele faz aqui, o propósito dele é enfatizar a responsabilidade individual pelo pecado. A gente precisa lembrar de uma coisa. Nós precisamos nos lembrar de uma coisa. Quando nós fomos libertos pelo Senhor, nós não fomos libertos apenas da cadeia de Satanás. Existem outros dois tipos de cadeias. Eu vou ler para você. Em Efésios 2, versos de 1 a 3, Paulo nos diz assim, Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nesses delitos e pecados, nos quais vocês andaram antes, segundo o curso deste mundo. Então, olha só, os delitos e pecados nos quais nós andamos, ou andávamos quando Deus nos alcançou e nos redimiu, nós vivíamos abraçados a esses delitos e pecados segundo o curso deste mundo. Primeira escravidão que ele apresenta aqui. O mundo, determinando para você o que é bom e o que é mal. O que é certo, o que é errado, o que é bonito, o que é feio. Mas a outra cadeia é o príncipe da potestade do ar. E aqui ele fala do diabo. O diabo é uma segunda escravidão. E a terceira é, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Não é apenas o diabo, é o teu próprio coração corrompido também. Esse mundo luta para conquistar a tua maneira de agir, o teu procedimento, o teu estilo de vida. O diabo, sim, ele faz a parte dele em te tentar para também conquistar e moldar a sua forma de viver. Mas não se engane, seu maior inimigo está muito perto. É o teu próprio coração. Porque antes da intervenção de Deus, Paulo nos diz que nós vivíamos inclinados a fazer o que a nossa carne queria. Vivíamos inclinados ao nosso próprio pensamento. Quanto à libertação do pecado, meus irmãos, a Bíblia nos ensina. Primeiro, nós fomos libertos da condenação do pecado. Romanos 8:1, Paulo diz, agora, pois, já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Fomos libertos da condenação. Segundo, nós fomos libertos do poder do pecado. Hebreus 10:14, a Bíblia diz, porque com uma única oferta, o sangue de Cristo, aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Essa santificação é justamente a obra que o Espírito Santo realiza em nós, nos fazendo lutar contra o pecado. Então esse poder do pecado que afetava ou que te governava antes de Cristo, esse poder dele você foi liberto, porque o Espírito te habilita a lutar contra o pecado. No entanto, a Bíblia nos ensina que o pecado ainda está presente. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 7. Um grande inimigo que você e eu temos não está muito longe de nós. Romanos capítulo 7. Veja o verso 15.
Romanos 7, verso 15, Paulo diz assim, esse Paulo aqui, um homem que tem prazer na lei de Deus, um homem que lê a lei de Deus, e ele sabe que a lei de Deus é santa, é a expressão da vontade do Senhor, mas ainda assim ele se depara com uma realidade que o habita e que faz com que ele entre nessa luta constante. Olha o verso 15, Romanos 7,15, Paulo diz, porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro e sim o que detesto. Verso 17, neste caso quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Paulo associa a carne aqui à natureza humana. E a conclusão dele, olha, na minha natureza humana caída não habita bem nenhum. Porque o querer fazer o bem, que é a lei de Deus, está em mim. Mas ele também tem dentro de si essa natureza que luta contra a vontade da sua mente, o desejo de agradar a Deus, para levá-lo para o chão, para caí-lo, para fazer caí-lo. Verso 20, mas se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Olha o grande inimigo que você tem aí. Verso 21, então ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim, porque no tocante ao homem interior tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Entenda uma coisa, o pecado não te condena mais, porque o sangue de Cristo é poderoso para cobrir uma multidão de pecados. O pecado não pode e não deve te dominar mais, porque o Espírito Santo te habilita a lutar com ele, contra ele. No entanto, não descanse, não dê descanso para você mesmo, porque uma evidência da sua eleição, uma evidência da sua salvação, é justamente o fato de que hoje você está lutando com toda a força do seu coração contra o pecado que pratica. Nós temos um homem de Deus falando isso aqui. Ele luta contra o pecado que pratica. E até o dia do Senhor, até a volta de Cristo, essa luta vai estar presente. E se alegre quando essa luta estiver presente. Agora, se a luta contra o pecado, a luta contra as tentações, para usar os termos aqui de Tiago, é uma evidência de que você nasceu de novo, é eleito do Senhor e está vivendo para a glória de Deus, a ausência dessa luta é um grande alerta. Meu irmão, se você está aqui nessa noite e não se importa com a vida que leva, se você está aqui nessa noite e não se importa em ter uma vida que agrada ou não o Senhor, eu preciso dizer para você que você tem que se converter. Imagina você se você for num médico. O médico descobre que você tem uma doença mortal. Mas não te diz nada. Não te revela nada. Não te demonstra nada. E não te apresenta nenhum tratamento. Esse médico não fez um bom trabalho. Por isso o meu objetivo nessa noite é dizer que uma evidência do seu novo nascimento é que essa luta está presente nos seus dias. Caso contrário, corra para Jesus essa noite. A queda de Adão afeta toda a raça humana. E essa luta está presente. Essa natureza corrompida está presente em todos os homens. Mas a luta está presente no coração daquele que crê. Romanos capítulo 5, verso 12, Paulo já diz, portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Essa condição está em todos, todo o coração.
é uma fábrica de tentações. Todo coração, o seu coração é um grande inimigo. O teu inimigo está muito perto. Jeremias capítulo 17, verso 9, o profeta diz: enganoso é o coração mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? O próprio Senhor Jesus nos ensinou sobre isso, irmãos. Mateus capítulo 15, verso 11, olha só o que Jesus nos diz. Não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas é o que sai da boca. Isso contamina o homem. No verso 15 ele diz, a Bíblia diz: então lhes disse Pedro, explica-nos a parábola. Não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e depois é lançado em lugar escuso? Mas o que sai da boca vem do coração. E é isso que contamina o homem. Porque do coração procedem os maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. É Jesus que está dizendo isso. Teu coração, meu coração corrompido, são fábricas de desgraças. É dele que procede tudo isso. O próprio Senhor Jesus está nos alertando que a maior fonte de contaminação do homem não é externa, é interna, está dentro dele. Há um tempo atrás, um pastor ilustrou isso da seguinte forma. Ele disse que ele foi chegar para pregar numa igreja, e quando ele entra na igreja, uma ilustração, irmãos, é uma ilustração. Foi um pastor reformado que disse isso. Ele disse que ao entrar na igreja, para ilustrar o que ele quis dizer com esse texto, ele viu o diabo sentado na sarjeta chorando. Estava desconsolado o diabo, estava triste. Ele foi lá perguntar: ô diabo, o que está acontecendo? Você está tão triste aí, rapaz? O povo dessa igreja aqui, é tudo culpa minha, tudo que eles fazem, é eu que sou o culpado. Tudo. O marido briga com a esposa, a culpa é minha. A esposa briga com o marido, a culpa é minha. O funcionário perde o trabalho, a culpa é minha. Tudo é culpa minha. Eu não estou fazendo nada. Você está rindo, mas é verdade. O maior ou o grande inimigo da tua vida está mais perto que você imagina. O comentarista bíblico Simon Kistemaker, ele vai dizer o seguinte, ele traduz Tiago, capítulo 1, verso 14, da seguinte forma: cada um é tentado quando, por seu próprio desejo perverso, é atraído e seduzido. Tiago usa uma ilustração tirada da arte da pesca. Um peixe vê a isca, sente-se tentado e a ataca. Quando o peixe morde a isca, é subitamente arrastado para fora e perde a vida por causa da sua inocência e ignorância. Mas o ser humano não pode declarar inocência e ignorância. Tiago diz claramente: cada um é tentado pelo seu próprio desejo. Ele deixa o ser humano desprovido de qualquer explicação que coloque a culpa sobre outra coisa ou sobre outra pessoa. Na verdade, ele diz que a causa está dentro de nós mesmos. Observe que Tiago fala da própria cobiça, e é da cobiça de cada um. Nossos desejos nos levam à tentação, e se não somos controlados pelo Espírito Santo de Deus, esta tentação nos conduz ao pecado. Pronto. Juntamente com o diabo, você tem um grande inimigo, e esse inimigo é você mesmo. Olha só, teu inimigo não é teu esposo. Teu grande inimigo não é tua esposa, não é teus filhos, não é teu patrão, não é teu superior imediato. Teu grande inimigo é você mesmo. É o teu próprio coração corrompido. Gálatas capítulo 2, verso 20, verso 19, antes, Paulo diz assim: estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Olha só o que Paulo está dizendo aqui. Já não sou eu quem vive. Já não sou eu que estou no controle da situação. Já não sou eu que estou querendo determinar o que é bom, o que é mal, o que é certo, o que é errado, o que é bonito, o que é feio. Já não sou eu que estou querendo determinar como que deve ser um relacionamento. Já não sou eu que está querendo tomar conta da situação e ter o controle. É Cristo. Meu irmão, minha irmã, enquanto você estiver no controle da sua vida, você está fadado ao fracasso.
Quando ele diz, eu já estou crucificado com Cristo, ele está querendo dizer o seguinte: minha vontade está na cruz, agora é Cristo que reina sobre mim. Meu ponto de vista está na cruz, agora é o ponto de vista do meu Senhor que deve guiar a minha vida. Meu achismo, meu pensamento, minha vontade está na cruz, agora é a vontade de Cristo que deve nortear a minha vida. Teu inimigo está muito perto. E só há uma forma de você vencê-lo. É quando a vontade de Cristo estiver governando a sua vida. Nosso coração é a origem das tentações que nos derrubam. Perdão. E nós somos convocados aqui a resistir, submetê-lo continuamente à vontade do Senhor. Não tem outra forma. Nessa batalha, você não sairá vencedor, querendo lutar com seus próprios braços. Não pense que você pode controlar o seu próprio coração. Você não pode. Você não pode. Você precisa da maior arma e da única arma possível. É a palavra do Senhor. É a vontade do Senhor. Meu último ponto, então, Tiago nos mostrando que o progresso dessa tentação é destrutivo. Olha o verso 15 aí. Tiago, capítulo 1, verso 15. O progresso da tentação é destrutivo. Ele diz, então, estamos juntos? Verso 15. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Tiago muda a metáfora aqui. A metáfora agora passa a ser uma gestação. Ele vai descrever o desastre que o desejo pode causar, usando essa metáfora. Ele mostra que o desejo, como concebendo e dando à luz o pecado. Essa é a metáfora aqui. E o pecado sendo consumado, levando à morte. Tiago vai nos mostrar aqui que as tentações elas estão presentes, mas elas podem e elas devem ser resistidas. Há uma presença constante dessas tentações que estão associadas com as provações, mas o fato da tentação estar presente não necessariamente é resultar na tua queda. Você pode resisti-la. É isso que ele vai nos ensinar aqui. Se a pessoa acolhe a tentação, ao invés de resistir a ela, o desejo é concebido, e se ele não for afastado imediatamente, vai produzir o pecado. É isso. Tiago está nos mostrando que há chances. E é justamente esse processo de santificação que o Senhor está nos conduzindo que vai te levar a identificar, diferenciar o que é provação, o que é tentação, quais desejos estão sendo produzidos dessa experiência e como você resistirá a eles. Tiago nos mostra então que a tentação em si não é o problema. A tentação em si não é pecado, mas o que você vai fazer com ela que é o problema. É como nós vamos responder a essas experiências que vai ser o problema. É só quando o desejo ele tem a permissão para produzir frutos, que aí sim o pecado vem à existência, ele é concebido e é dado à luz. Irmãos, uma ilustração que pode te ajudar a entender. Essas tentações aqui são como adestrador de crocodilo. Você já viu? Já viu aqueles adestradores de crocodilo? Já viu, Mateus? O treinador de crocodilo? Faz graça, né? Ele vai lá, abre a boca do crocodilo e põe a cabeça dentro. As tentações apresentadas por Tiago aqui são como esses treinadores de crocodilo. Brinca com o perigo. E basta que esse adestrador falhe por alguns milésimos de segundo. Talvez não enxugando bem a sua testa e deixa cair uma gota de suor na língua do crocodilo. Já era. Tiago nos mostra que com tentações não se brincam.
A vida do cristão deve ser uma vida de constante diligência. Por isso que Paulo nos diz, aquele que está de pé, veja que não caia. Um outro comentarista chamado Douglas Moo diz o seguinte: com certeza, à medida que alguém desenvolve cada vez mais uma mente cristã, a frequência e o poder da tensão ou da tentação diminui. Mas a tentação faz parte da nossa experiência, como fez parte da experiência do próprio Senhor Jesus, ele vai dizer, ao longo do nosso tempo na terra. Presta atenção nisso. A maturidade cristã não é indicada pela infrequência de tentação, mas pela infrequência com que sucumbimos à tentação. O que ele quer dizer com isso? A maturidade cristã não é determinada pela quantidade de tentações que vêm sobre a sua vida, mas é pela quantidade que você resiste a elas. Uma vez consumado, Tiago está dizendo, o pecado gera morte. Tiago usa a palavra consumado aqui para se referir ao ato do pecado mesmo, que foi trazido à luz depois de um tempo de gestação. Vai brincando com a tentação. Põe a cabeça dentro da boca do crocodilo. E após ser cometido, esse pecado gera morte. Isso nós fomos alertados ao longo do tempo e da nossa leitura bíblica. Em Gálatas 6, por exemplo, no verso 7, Paulo diz assim: não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará, porque o que semeia para a sua própria carne, colherá corrupção. Irmãos, se você é um crente nascido de novo, você tem uma natureza humana que habita em você e que vai tentar controlar suas ações, vai tentar determinar o ritmo com que você deve viver, vai tentar influenciar suas escolhas. É nesse ponto que não existe livre-arbítrio. Existe uma natureza dentro de você que é corrompida e que vai te influenciar para a queda. Ao mesmo passo em que existe dentro de você, se você é um crente nascido de novo, a presença do Espírito Santo que vai convencê-lo do pecado, da justiça e do juízo. A quem você mais alimentar, vai governar as tuas ações. A quem você mais alimentar, vai dar a palavra final em relação à sua presença enfrentamento diante de uma tentação. Quem é mais alimentado? Teu espírito ou tua carne? Como que você alimenta o espírito? Palavra de Deus e oração. Como você alimenta a carne? Não faça isso. Como você alimenta o espírito? Palavra de Deus e oração. Como você alimenta a carne? É só não orar e não ler a Bíblia. É muito fácil alimentar a carne. Continua no teu caminho. Obrigado, João. Certa vez um pregador estava pregando o evangelho na rua, falando do amor de Deus, falando de como que o pecador é salvo, e um zombador passou do lado dele e perguntou para ele: como é que eu faço para ir para o inferno? O pregador disse: é só você continuar indo. Continua, vai nessa tua força, campeão. Se nós negligenciarmos a necessidade de protegermos o nosso coração com a vontade do Senhor, certamente nós estamos expondo a nossa vida a um grande risco. E é risco de morte, conforme apresentado por Tiago aqui. Importante para você entender o seguinte, olha só. Quando se trata do pecado de cristãos verdadeiros, essa morte que é apresentada por Tiago aqui não pode significar morte eterna. É impossível para aqueles que foram vivificados, selados pelo Espírito Santo e são mantidos pelo poder do Espírito Santo. Essa morte que Tiago está apresentando aqui é aquele embotamento, é aquela insensibilidade que nós temos em relação a provar de Deus em nossas vidas. Você está tão frio, você está tão separado de Deus, que você não consegue mais prová-lo, se alegrar nele. Isso é morte. Essa morte aqui é amortecimento, é culpa, é escurecimento dos nossos olhos espirituais, é endurecimento do nosso coração, confusão, perde a vontade de orar, perde a vontade de ler a Bíblia. É essa a morte.
Ou seja, o pecado, meu irmão, minha irmã, faz com que você tenha a ilusão de que você pode ser contente em qualquer outra coisa além do Senhor. O pecado, quando é concebido, faz você ter a ilusão de que paz no teu casamento pode ser suficiente para te dar alegria. O pecado, quando ele é concebido, faz você ter a ilusão que paz no seu trabalho é suficiente para te dar alegria. Te faz você se enganar com a ilusão de que uma boa vida financeira é suficiente para te dar contentamento e alegria. Esse é o poder do pecado. Faz você se contentar com todas essas coisas que são infinitamente pequenas comparado à glória de Deus. O resultado é desastre. Portanto, se você é de Deus, você lutará contra as provações. Você vai lutar. Ao passo que os seus desejos, se tiver sido continuamente, se você tiver êxito, ou se os teus desejos tiverem êxito contra você, e continuamente gerando filhos de pecado, há um alerta aqui. Vamos lá, que estou caminhando para o final para você entender. Eu disse que há luta constante presente no teu coração e no meu coração, para que nós finquemos a nossa vida de acordo com a palavra de Deus, com a vontade do Senhor, é uma evidência de que nós somos dele. Porque em Efésios capítulo 1, verso 3, Paulo diz assim, versos 3 e 4, Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como também nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos. Uma evidência de que você é dele, uma evidência de que desde antes da fundação do mundo, você é alvo desse amor que te alcança e que te sustenta rumo à eternidade. É que nesse exato momento você está lutando para ter uma vida santa. Ao passo que, se os teus desejos têm governado teu coração, não há qualquer evidência de conversão verdadeira. O alerta mais uma vez é dado para nós essa noite. Lute contra elas. O salário do pecado continua sendo a morte, não deixou de ser. E eu concluo. Mas calma, ainda tem evangelho aqui. Respira. O salário do pecado continua sendo a morte. A conclusão então é que as tentações dessa vida, espero que eu tenha conseguido convencer você, espero muito mais que o Espírito Santo aplique essa palavra no seu coração. As tentações estão intimamente relacionadas com a nossa condição de homens e mulheres pecadores. Primeiro, nós vimos que há diferença entre provação e tentação. Segundo, nós vimos que a origem das tentações é o nosso próprio coração corrompido. Teu inimigo está dentro de você. Teu inimigo é a tua própria vontade. E terceiro, nós vimos que o progresso dessa tentação é destrutivo. Lute contra ela. As implicações disso aqui são diversas, eu quero dar apenas 2 ou 3. Primeiro, irmãos, nós devemos estar atentos. Olha só, se você guardar isso, eu fico feliz. Devemos estar atentos com as tentações em que nós estamos caindo continuamente. Porque essas tentações revelam nossos ídolos. Essas tentações revelam em quem nós temos depositado nossa confiança, nossa segurança. Essas tentações revelam onde está o nosso contentamento. Por exemplo, há 2 formas de você responder às tentações. Primeiro é buscando sabedoria em Deus. Pois é isso que nós aprendemos até aqui. A aprovação vem e Deus te exorta a buscar sabedoria nele para passar por ela. Por quê? Se você não tiver sabedoria dele, o resultado é cair na tentação que vem junto com a aprovação. Agora, a primeira forma de você passar pelas dificuldades da vida e as tentações que vêm com elas é buscar sabedoria em Deus. A outra forma de você passar é buscar sabedoria no teu próprio coração corrompido. Lembra daquele ditado? Ouça o teu coração, querida. Querido, sai fora aquele laço, chuta isso. Ouça a palavra do Senhor. Somente Ele é confiável. Onde você deposita confiança? Onde nós depositamos confiança? Aí está o nosso ídolo. Primeiro, dificuldade financeira, por exemplo.
Já disse, ela pode nos tentar a questionar a providência de Deus na nossa vida. E essa é uma mostra, é uma evidência de que a nossa segurança está nesse ídolo, que é nosso dinheiro, o nosso próprio contentamento, a nossa própria segurança financeira. O nosso contentamento não está no Senhor. Outra coisa, a morte de um ente querido, a morte de uma pessoa que você ama, ela é a provação. A tentação é você desacreditar que Deus cuida de você mesmo, que Deus é bom, que Deus é soberano e que Deus está cuidando de cada detalhe mesmo no meio das experiências ruins. Isso é a tentação. A provação é a perda. A tentação é você desacreditar que Deus está cuidando de você. E o ídolo é o ser humano e não o Senhor. A tentação revela os ídolos. Por fim, a perda do emprego, a perda da saúde, por exemplo, ela pode nos tentar questionar a justiça de Deus. Ela pode nos tentar questionar a bondade de Deus, a provisão que Ele tem na nossa vida. E o ídolo revelado aqui é que nosso próprio vigor físico, nosso próprio conhecimento intelectual, a nossa própria capacidade de fazer acontecer, tem sido o Deus do nosso coração. Você não dá conta, meu irmão. Você precisa de Deus. Você precisa do nosso Senhor. Você não dá conta. Nenhum ser humano vai dar conta de suprir a necessidade do teu coração. Nenhum ser humano vai dar conta de te dar contentamento que só Deus pode dar. Você colocar esse fardo sobre qualquer pessoa é pesado demais para eles. Eles não aguentam, eles não conseguem. Somente Deus pode suprir a necessidade do teu coração. Ser humano nenhum. Só Deus. Estejamos atentos então, irmãos, às provações que o Senhor permite nas nossas vidas e às tentações que vêm acompanhadas com elas. Porque ela tem muito a dizer, o nível de relacionamento que você tem com o Senhor. A forma como você resiste a essas tentações revelam o quanto você e eu temos confiado nele. Essa é a primeira implicação. E a segunda, não ouça teu coração. Ele pode te matar. Não ouça teu coração. Ele não é fonte confiável de sabedoria. Submeta sempre o seu coração à palavra de Deus. Submeta sempre a sua vontade à palavra de Deus. Ouça a palavra de Deus e não ouça a palavra do teu coração. Em Salmo capítulo 1, versos de 1 a 3, nós vimos aqui na quarta-feira. Bem-aventurado o homem em que o seu prazer está na lei do Senhor. E na sua lei medita dia e noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente das águas, que no devido tempo dá seu fruto, cuja folhagem não murcha e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Só existe uma forma de você estar bem. Fuja do teu coração e ouça a palavra do Senhor. Ouça o Senhor. Deus requer que você confie no Filho dele. Deus requer que você confie na palavra dele. Hebreus capítulo 2, verso 18, eu encerro aqui. A Bíblia diz, pois Jesus, naquilo em que ele mesmo foi tentado, naquilo que ele sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Eu disse que tinha evangelho aqui ainda. Não perca isso. Deixa eu te dar uma dica. Se você perdeu o que eu disse agora, não adianta esse sermão para você essa semana. Se você perder esse último verso, você perdeu todo sermão. Hebreus 2,18. Pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Primeiro, ele foi tentado e não pecou. Jesus foi tentado e não pecou. Ele sofreu a mesma tentação que você sofre e não pecou. Por isso ele ofereceu uma justiça perfeita ao Pai, que é recebida pelo Pai como se fosse sua. Por isso você pode confiar em Jesus, porque a sua justiça sempre é imperfeita, seu coração é sempre imperfeito, mas Cristo ofereceu para Deus uma justiça perfeita como se fosse sua. Por isso ele é confiável.
Por isso você pode dizer: Senhor, o Senhor me aceita na tua presença nessa noite, não por algo que eu tenha feito, ou não porque eu tenha tido êxito em todas as minhas lutas interiores. Irmãos, irmãs, Deus não te aceita porque você está tendo êxito. Não, você terá êxito porque Deus te aceitou em Cristo. Cristo teve êxito. Você pode olhar para Ele. Isso é evangelho. É dizer que a justiça de Cristo é suficiente para que Deus te aceite em todas as suas imperfeições. E por fim, Ele é poderoso para nos socorrer, porque Ele nos oferece a força necessária que nós precisamos para enfrentar as tentações e passar por elas, para lutar e Ele para nos dar também um relacionamento que é tão perfeito, que é tão satisfatório, que fará com que as alegrias momentâneas e enganosas prometidas pelo pecado pareçam absurdamente podre comparado ao prazer permanente que o Senhor pode nos fornecer. Você pode correr para Jesus por dois motivos. Primeiro, a justiça dele é suficiente para que Deus te aceite. E segundo, em Cristo você pode provar de um amor e de um prazer que nenhuma tentação ou pecado é capaz de te dar. Corra para Jesus essa noite mais uma vez. Baixe tua cabeça, vamos orar. Pai Santo, mais uma vez te bendizemos. Te agradecemos pela tua palavra, ó Deus, e pedimos que o Senhor, mais uma vez, por teu Santo Espírito, ministre no nosso coração.